és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecem nesse lugar. Diga! A glória de Deus está presente aqui no nosso meio. Sinta o Espírito Santo de Deus te tocar. Aleluia! Celebre o Senhor. A glória de Deus está neste lugar. Eu sinto a glória de Deus a se manifestar. É a Shekinah, é a presença de Deus que inundou esta casa. Uma nuvem de glória, uma nuvem de glória pairando no ar. Um calor glorioso invadindo o lugar. Sinto mover, quero me encher até transbordar. Com muito poder, unção, menção, vitória. É dia de ver, meu Deus, derramando glória. Aleluia. Vamos à palavra do Senhor nessa noite? 2 Coríntios, capítulo 3. Segunda Coríntios, capítulo 3. Verso de número 6, 2 Coríntios 3, verso de número 6. Eu vou ler apenas um texto, depois eu vou pegar e expandir toda aquela... do verso 4 em diante. Mas agora, para a nossa leitura, nós vamos ler o verso de número 6, que diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra e o Espírito, Jesus, nós te glorificamos nessa noite. Porque o Senhor nos tem feito ministros de uma nova aliança. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações hoje, Senhor. E nos abra o entendimento para aquilo que o Senhor nos tem a ministrar. Que o Senhor complete toda a boa obra em nossos corações, Senhor. Pois a Tua palavra diz, aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. E nós cremos em Ti, Jesus, nós Te glorificamos por isso. E assim oramos ao Senhor,
em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Esse é um dos textos que nós conhecemos quase que de cor, pelo menos no final dele. A igreja de Corinto havia se desviado um pouco dos padrões do cristianismo. Não dos padrões de homens, mas nos padrões de Deus. Eles estavam valorizando homens que estavam tirando eles do caminho da salvação. Aquilo que eles são chamados de superapóstolos. No contexto que o apóstolo Paulo falou disso. No sentido de, eles são superapóstolos por acaso? Homens que estavam perturbando a igreja. Homens que estavam desviando a igreja de Corinto. E aí Paulo escreve essa carta, esse trecho, defendendo o seu ministério. Ele começa dizendo assim, estamos certos de tudo isso, ou seja, de toda a obra que ele fez na igreja de Corinto. Ele diz, estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideramos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus. Alguém concorda com isso para dizer graças a Deus nessa noite? Sua capacitação vem de Deus também? Amém. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida. Paulo tinha alguma coisa em mente quando ele estava escrevendo isso. Os judeus saíram no dia 14 do mês de Nissan, mês nosso de abril. Entre março e abril. O calendário judaico cai metade do nosso mês. Um mês judaico, ele começa do dia 15 de um mês nosso e vai até 15 do outro mês. Eles saíram da Páscoa, celebraram o Cordeiro e saíram do Egito. No 50º dia, 50 dias depois da Páscoa, eles estavam ao pé do monte, Êxodo 20, 19 e 20. O monte estava pegando fogo. A glória de Deus havia descido sobre o monte. E Deus falou os 10 mandamentos para eles. Diga assim, Deus falou os seus mandamentos. Algumas pessoas quando leem pela primeira vez Êxodo 20, acham que Deus estava escrevendo ali aquela hora. Não, Deus não escreveu. Deus só foi escrever no Êxodo 32. Deus estava falando. Deus desceu do monte, desceu no monte. A glória de Deus circundou todo o monte Sinai. A nação de Israel inteira estava lá. Se santificaram por 3 dias. 2 dias inteiros e parte de um terceiro dia. E Deus fala assim, eu quero que você traga todo Israel ao pé do monte, porque eu vou falar diretamente com eles. Diga assim, Deus queria um relacionamento. Deus tirou-os do Egito para levar até o monte Sinai. O projeto original de Deus era relacionar-se com o povo. E Deus falou assim, Moisés, manda o povo se santificar na quinta e na sexta, porque no sábado eu vou me mostrar para eles. O sábado seria o 50º dia, como hoje. E o povo todo é levado. Eles estavam nas suas tendas e de repente começou a soar um chofar altíssimo. E a Bíblia diz que eles começaram a tremer de medo. E eles sabiam que quando o chofar tocasse, eles tinham que sair das suas tendas e ir até o pé do monte. E assim eles fizeram. Quando chegaram ao pé do monte, Deus começou a falar. E Deus começou a pronunciar todos os seus desejos para aquela nação. O que o povo de Israel fez? Moisés, fala você com ele. Nós não. O medo deles era tão grande de Deus, que eles disseram assim, eu vou dar um passo para trás. Deus está me chamando para perto, eu vou dar um passo para trás e coloco Moisés entre nós e Deus. E aí tudo que Deus te falar, Moisés, você fala para a gente. Aí Deus chama Moisés sozinho no monte. E manda o povo para casa. E aí Deus escreve nas tábuas 10 mandamentos. Diga assim, aonde há lei, não há relacionamento. Deus queria relacionamento. O povo falou, não. Quanto mais forte é o relacionamento, mais fracas são as leis. Veja, eu preciso botar uma placa aqui, escrito que mulher não pode subir no altar com roupas indecentes? Se a mulher que é do ministério ama a Deus, ela vai usar roupa indecente? Se ela tem relacionamento com o Espírito Santo, ela vai fazer isso? Não.
Preciso botar uma regra, olha, homem tem que ser assim, tem que se vestir assado, o cabelo da mulher tem que ser X, Y, Z, a maneira da mulher andar tem que ser X, Y, Z, o nosso código de conduta é X, Y, Z. Precisa fazer isso? Aonde há relacionamento não precisa. Deus entrou com a lei porque o povo não quis o relacionamento. Diga assim, sempre que eu rejeito o relacionamento, a lei vai comandar a minha vida. O filho que ama o pai precisa falar para ele, 10 horas da noite em casa, hein? 10 horas, hein? Precisa pegar o celular, 9h50, onde você está? O filho que honra o pai não precisa disso. O pai falou uma vez, acabou. É uma conversa. Eu não vou chegar depois do horário porque isso desonra o meu pai. Mas se não obedece, se não quer o relacionamento, as leis têm que ser endurecidas. E assim Deus teve que fazer com o povo de Israel. Quando Deus deu a lei cravada em tábuas e entregou para Moisés, 3.000 pessoas morreram. Diga assim, 3.000 morreram quando a lei chegou. Por isso que ele está falando que a letra mata. 3.000 judeus morreram. E quando ele fala que o Espírito vivifica, ele está lembrando o livro de Atos, a primeira pregação de Pedro. 3.000 pessoas são salvas e batizadas numa pregação. Por que é essa relação? Porque no dia de Pentecostes, no Antigo Testamento, foi dada a lei. No Novo Testamento foi dado o Espírito. A letra fria mata. O Espírito vivifica. É isso que Paulo está na cabeça quando ele está escrevendo isso daqui. A dualidade entre a lei fria e o Espírito Santo de Deus. Você concorda comigo que sem o Espírito Santo nós não podemos fazer muita coisa? Você acredita que o Espírito Santo te capacita a fazer aquilo que a sua habilidade natural não pode fazer? A Bíblia fala que no Antigo Testamento havia um homem chamado Sansão. Apesar dos desenhos narrarem Sansão como um homem musculoso, eu sou contrário a essa teoria. Eu acho que ele era mais magrinho do que eu, apesar de eu não ser muito magrinho. A Bíblia fala que quando o Espírito Santo descia sobre Sansão, dava-lhe uma força fora do comum. Ele matou 1.000 homens numa pancada só. Pegou um queixo de jumento. Olha a arma que ele usou. Primeira coisa que ele viu pela frente, pegou pelas suas mãos e matou 1.000 homens. A Bíblia diz que toda vez que o Espírito Santo descia sobre a vida dele, ele se tornava poderoso para vencer os seus inimigos. Isso aponta para o poder do Espírito Santo para nos fazer conduzir em triunfo na vida terrena. No Novo Testamento, há outra manifestação do Espírito Santo poderosa. Havia uma menina jovem chamada Maria. E o Espírito Santo encheu Maria, envolveu Maria e ela concebeu a Jesus. O anjo foi claro. Quando ela pergunta, como é que isso vai acontecer? Eu sou virgem, nunca me deitei com homem algum, como é que vai acontecer isso? E o anjo disse, o Espírito Santo vai vir sobre você. Quando o Espírito Santo vem, nós geramos coisas extraordinárias para Deus. É impossível alguém tocar no Espírito Santo, ou ser cheio dele, e permanecer nas mesmas propriedades que tem. Alguma coisa diferente vai acontecer com ele. Tanto no Antigo Testamento, mostrando a forma do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo para resolver questões terrenas. No Novo, parece que aumenta a intensidade muitas vezes. Agora, aqueles que são dominados pelo Espírito Santo, eles trazem o céu a se manifestar na terra. A glória de Deus se manifesta através de quem? De pastores, mestres, doutores, é isso? Olha para quem está perto de você e fala, não, é sobre você. No Novo Testamento, todos nós temos acesso ao Espírito Santo. Concorda comigo que todos nós aqui desejamos fazer algo a mais para Deus do que estamos fazendo? Concorda comigo que se o Espírito Santo, com muito poder, te capacitasse para curar enfermos, você seria uma bênção nessa sociedade? Quem gostaria desse dom, levanta a mão. Quem não gostaria, né? Quando você visita um hospital e vê crianças doentes, aí que você fica mexido por dentro. Você fala, poxa. A questão nossa é que nós entendemos o poder do Espírito, nós confiamos que o Espírito Santo tem poder, nós acreditamos que não houve cessão, ou seja, não cessou a ação do Espírito Santo de lá para cá.
Nós acreditamos piamente que o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, continua. Porque aquela turma morreu, mas nós estamos vivos. Amém, gente? E Deus usa quem está vivo. Mas nós esbarramos em um detalhe. Orando ao Senhor muito nessa semana sobre o que falar nessa noite. O Espírito Santo me tocava nessa tecla. Justiça própria. O que mata, o que destrói o cristianismo atual, não é falta de sabedoria de Deus. É o senso de justiça própria. Quando eu olho o diálogo do anjo com Maria, isso me surpreende. Eu vou ler um trechinho. O diálogo do anjo com Maria. E eu quero que você preste atenção no detalhe. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, e uma virgem chamada Maria, a uma virgem. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e disse-lhe: alegre-se, mulher favorecida. Diga, mulher favorecida. O Senhor está com você. O que Maria fez para Deus escolhê-la? O que Maria fez para que o Espírito Santo viesse sobre ela? Quais são as atitudes que ela teve? A Bíblia não fala, mas o anjo fala. Você foi favorecida. Quem está com fome aqui? Só desse pedaço. Quem está com fome? Se eu falasse para qualquer um de vocês assim, gente, estou com muito dinheiro. E vou pagar um batel grill para uma família que estiver com fome aqui. Independente. Ô pastor, faz a pergunta de volta. Eu escolhesse qualquer um de vocês. E pagasse uma janta para vocês. Sei lá. Nem ia junto. Te dava 500 na mão e falou: se vira. O povo daqui está com mais fé do que vocês. Deixa eu voltar para o povo de cá. Vocês não estão se achando favorecidos. Qual a primeira pergunta que você faria? Tá louco? O que eu fiz? O que o senhor está querendo? Qual é o interesse? Depois que eu tiver com a minha barriguinha cheia, saindo lá do Batel Grill, feliz da vida, o que você vai pedir? Nós temos uma mentalidade que conflita com a vontade de Deus. Deus olhou para Maria e falou assim: o favor dele veio sobre você. O que Maria fez? Diga assim: nada. A palavra favor, ela se confunde com a palavra graça no grego. Favor que não se merece. O problema nosso é que nós estamos fincados no merecimento próprio. O merecimento, a justiça própria, é a raiz de muitos males em nosso meio. É o motivo por que muitos casais se separam. É o motivo por que muita gente se decepciona. Por que alguém se decepciona? Por que alguém se frustra? Porque ela acha que ela é digna de alguma resposta que não veio. Por que tem mulher que se ressente com o marido? Porque ela acha que ela merece alguma coisa. E quando ela não recebe o que ela acha que ela merece, dentro do coração dela começa a brotar uma raiz de amargura. Por que as pessoas tentam tanto merecimento? Por que a justiça própria nasce? E eu espero que você siga a linha de raciocínio que você já vai entender. Por que a justiça própria nasce? Por um motivo. Nós não acreditamos que Deus verdadeiramente nos ama. E a gente tenta conquistar o amor de Deus fazendo um monte de coisa para Ele.
contrariando tudo que o Novo Testamento diz, nós tendemos a fazer as coisas para Deus nos amar. E quando a gente se esforça para ser amado, a gente abandona o favor. Se você for o meu funcionário e eu dever para você R$500 em vale alimentação e falar para você que eu vou te pagar R$500 para você e com a tua família lá no Batel Grill, é favor ou é dívida que eu tenho com você? É dívida. A Bíblia fala que nós amamos Deus porque Deus nos amou. Nós não entendemos ainda João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal. O que Ele fez? Deus entregou o seu Filho e todo mundo que fez tudo direitinho, Deus amou. O que Deus fez? Deus amou primeiro, enviou o seu Filho e depois nós o amamos. Nós invertemos. A mulher adúltera pega em adultério. Jesus olha para ela e diz: mulher, quem te condenou aqui? Você conhece a história, não precisamos nem voltar nela, por causa do tempo. Ninguém. O que Jesus falou para ela? Eu também não te condeno. Vai e não peques. O que a gente entende? Vai e não peque, porque daí depois ele não vai me condenar. A gente entende que tem que ser merecedor para ganhar. E Deus não trabalha com essa lógica, porque o Espírito Santo é um dom de Deus. Vamos para uma parábola. Tinha um homem que tinha 2 filhos. Um homem tinha 2 filhos. Um deles, fantástico, trabalhador, honesto, homem forte no trabalho. O outro, um pilantra. Olhou para o pai e falou assim: pai, eu quero a herança antes da sua morte. Me dá a sua herança. E pedir a herança no século I, para um homem, significa dizer assim: eu quero que você morra mesmo, me dá o dinheiro. Essa é a expressão mais natural. O pai dá o dinheiro e ele vai embora. Amém? Quem conhece essa história? Foi embora. E ele gastou o seu dinheiro com muitas mulheres, com orgias sexuais, fez farra, fez tudo de ruim. Mas ele tinha um irmão dele que estava lá, trabalhando, labutando, fazendo tudo direito. Só que o irmão que saiu e gastou todo o dinheiro do pai dele, uma hora ele pensou assim: gente, olhando os porcos comerem, ele pensou assim: puxa vida, meu pai é rico, meu pai tem muito dinheiro, os funcionários do meu pai comem melhor do que esse porco e eu não tenho nem a comida do porco para comer. Eu vou fazer o seguinte, ele pensou: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir para ele, não me aceita nem como filho, nem me aceita como filho, me coloca como empregado, porque só o salário que o senhor me pagar é suficiente para eu viver. O que ele faz? Ele sai da onde está, depois de ter gastado a herança do pai, e volta para o pai. Quando ele chega próximo da casa, o pai sai em direção a ele. Diga assim: o pai sai em direção a ele. E quando ele chega, dizendo toda aquela retórica: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Lembra dessa história? O pai fala assim: traz uma roupa nova para ele, traz aqui o fulano, traz aqui o anel, traz outro, traz a sandália, mata o novilho que estava sendo engordado, porque hoje o meu filho voltou para casa. O que estava morto ressurgiu, agora eu tenho 2 filhos de volta, eu vou fazer um baita de uma festa. Aí aparece o irmão mais velho. Eu sempre trabalhei para o Senhor. Eu sou um homem ilibado. Vamos traduzir para o curitibanês? Eu não sou como qualquer homem pecador. Quem está compreendendo? Não torço nem para o time errado. Né? Descontrair só para colocar um ensino. Faço tudo direito. Jejuo 2 vezes por semana. Canto no coral, canto no culto, faço tudo. O Senhor não me deu nunca nem um cabritinho para eu fazer festa. Qual foi a resposta do pai dele? Tudo que é meu é teu. Ele precisava ter feito tudo aquilo para ganhar o novilho? Bastava ele separar o que ele queria e sacrificar e fazer a festa. Mas ele estava tentando merecer.
Enquanto você se preocupa em merecer, tem gente que está voltando de comer com porco e está recebendo antes. Porque com Deus a questão é do favor. Deus quer derramar o seu favor sobre a sua vida. O Espírito Santo não é uma dívida que Deus tem, porque você ora, porque você busca. É favor. O Espírito Santo de Deus é dado por causa do favor do Senhor. Eu vou ler um outro texto. Eu vou ler um texto em Atos, que fala um pouco sobre isso. Atos capítulo 2. Depois que Pedro pregou, as palavras de Pedro partiram o coração daqueles que ouviram. E eles perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Olha o que Pedro responde: vocês devem se arrepender, se voltar para Deus para perdão dos pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Diga assim comigo: o Espírito Santo é uma dádiva. O Espírito Santo não é uma dívida. Enquanto você fica perdendo tempo tentando conquistar o amor de Deus, deveria vivê-lo. Nós acreditamos que Deus ama quem está lá fora. Acreditamos que Deus ama o drogado. Acreditamos que Deus ama o prostituto. Mas temos dificuldade de acreditar que Ele ainda nos ama. Alguns ficam vasculhando a vida como se tivesse uma pinça, tentando achar algum pecado pelo qual Deus está punindo ele. Mesmo sendo o homem de Deus, mesmo se santificando, mesmo lendo a palavra, ele fica catando. Não, porque tem que ter algum pecado, alguma coisa tem que estar acontecendo lá escondido no íntimo, do íntimo, do íntimo, do meu íntimo, e Deus não me mostrou até agora e eu preciso catar alguma coisa para justificar a minha vida. Pensa num Deus terrível dessa pessoa. Vou te castigar, não vou te mostrar nem qual pecado você está sofrendo, vou deixar você se lascar a vida inteira tentando achar algum motivo. Enquanto nós não entendemos que Deus nos ama, não entendermos definitivamente que Deus nos ama, não poderemos entrar nesse ambiente do sobrenatural de Deus. Não há como fazer isso. Diga assim: porque o Espírito Santo é um presente, não é uma dívida. Agora, com todo o amor do mundo, amor, olha para quem está do teu lado e diga: Deus não te deve nada. Você acha que Deus te deve alguma coisa? Por que nós estamos aqui? Porque Ele nos amou primeiro. E o amor dele nos trouxe até aqui. Por que nós dizimamos? Porque Ele foi tão maravilhoso na nossa vida que a gente quer expressar a nossa adoração através de dízimos e ofertas. Por que nós louvamos? Porque Ele é tão glorioso, Ele me salvou da onde eu estava, sem eu merecer nada, e me trouxe até aqui. Ele é digno de honra, de louvor e de adoração. Está entendendo? Porque tem gente que não adora. Porque ele acha assim. Ele acha que ele tem que merecer algumas coisas. E como ele está se esforçando para merecer, mas Deus não está dando, porque Deus trabalha pelo favor, não por dívida, Deus não te deve nada. Chega uma hora que ele fala assim: quer saber, eu não vou louvar até Deus me dar. Vou orar porque eu já orei tanto, Deus não me deu, agora eu não vou orar até que Deus me dê. Deus nunca vai dar. Porque Deus não deve nada para ninguém. Você nunca vai amarrar Deus e colocar Deus na parede falando assim: Deus, eu jejuei e agora você vai ter que me dar o que eu estou te pedindo. Porque a gente age dessa forma. Diga assim: com Deus, não trabalha dessa forma. Deus não é assim. Agora posso voltar para o livro de 2 Coríntios para finalizar com você? Consciente da sua paciência até agora. Estamos certos de que tudo isso por causa da confiança que temos em Deus. Tudo que Paulo estava vivendo, ele diz assim: temos certeza que tudo isso acontece, porque confiamos. Não confiamos no nosso jejum, não confiamos no nosso dízimo, não confiamos na nossa adoração, confiamos nele. Você muda, Deus não muda. Você se esquece, Deus não se esquece. Não que nós nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa. Olha lá, não sou capaz.
de fazer qualquer coisa por conta própria. A nossa capacitação vem de Deus. O que ele estava assumindo? Eu não tenho mérito para Deus fazer o que está fazendo. Ele está fazendo pela graça dele na minha vida. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Administrar essa questão da nova aliança. Não da lei escrita, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O antigo sistema com as suas leis gravadas em pedra terminava em morte. Embora tivesse começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto. Ainda que esse brilho já estivesse desvanecendo. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior do novo sistema, que se baseia na obra do Espírito Santo? Se o antigo sistema meritório, se o antigo sistema traz condenação, já era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. Nos torna, não fui eu que fiz me ser justo ou me fiz merecedor. Ele me fez merecedor na cruz do Calvário. Eu apenas creio e me lanço nessa fé, creio verdadeiramente. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória magnífica que temos agora. Portanto, se o antigo sistema, baseado em méritos, que foi substituído, era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, porque o novo permanece para sempre. Pastor, mas olha, eu não sou cheio do Espírito Santo. Muitas pessoas dizem assim, eu não mereço. Você não merece nada. A gente merecia um negócio. Tinha um negocinho que a gente merecia. Queima dia e noite. A gente merecia que Deus pegasse e a gente colocasse lá. Se você está fazendo coisas para merecer, você está na contramão do que Deus está fazendo. Nós fazemos o que fazemos porque Ele nos amou primeiro. E em resposta a esse amor eu faço tudo o que faço. Eu não faço tudo o que faço para receber o amor. É porque eu já recebi que eu faço o que eu faço. Porque enquanto eu estou buscando receber ou merecer esse amor, eu estou na contramão do que Deus está fazendo. Diga assim, esta era é a era da graça. Começa com amor, diga. E depois vem as obras. Se você está fazendo as obras para conquistar o coração de Deus, esquece. Você vai se ressentir com Deus, porque você vai ver pessoas que ao seu critério é menos justa que você e está crescendo mais que você. Isso vai te perturbar aqui dentro. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Pastor, mas eu não mereço. Eu tenho tanta coisa errada na minha vida, é por isso que o Espírito Santo não vem. Não. É porque você está tentando se preparar de outra forma. Lembra do filho pródigo? O que faz um homem voltar para a casa do seu pai, depois de tê-lo desejado a morte? Ele acreditava que de alguma maneira, sem ele merecer nada, o pai dele ia aceitar ele de volta. Nós temos dificuldades em acreditar que Deus nos ama. Esse é o gargalo da nossa vida. Esse é o gargalo. E a gente está numa euforia para Deus aceitar a gente. E Deus em contrapartida dizendo, o que você está fazendo? Eu já te aceitei em Cristo. Eu te amei primeiro. Nós temos dificuldade de acreditar que nós somos amados por Deus. Um dia eu estava sentado na sala da minha casa, lendo a palavra do Senhor. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Orando ao Senhor. Uma mentalidade de querer merecer. E o Espírito Santo falou dentro do meu coração. Tiago, eu também amo você. Gente, eu chorei igual uma criança sentado no sofá da minha casa. Com pós-graduação em teologia e tudo. Porque lá no fundo da minha alma, eu tinha um problema. E eu achava que eu tinha que merecer. E Deus olhou para mim com tanto amor e tanto carinho e falou assim,
eu amo você. Eu não amo você porque você prega. Eu não amo você porque você é pastor da igreja. Eu amo você porque você é meu filho. Deus desmontou o meu coração. Porque a gente já começa a acreditar que Deus só ama os outros. E que a gente, agora que é crente, tem que correr atrás do amor de Deus. Para merecer. E Deus fala, não. Se Deus amou 10 leprosos e curou os 10 leprosos, somente sabendo que um apenas voltaria para agradecer, o que Deus não faz na vida daqueles que estão aos pés dele, adorando a Ele? Se Deus olhou para uma mulher pega em adultério, na cama com outro homem, nua, levada na rua, não queria Jesus, não amava Jesus, quebrava a lei, e chegando diante de Jesus, Jesus teve capacidade de amar aquela mulher e dar uma vida nova. O que Ele é capaz de fazer com você, que abandonou seus ídolos para servir a Ele de coração verdadeiro? Se Jesus atendia todos que chegavam perto dele buscando uma cura, sem interesse de querer adorá-lo, o que Deus não vai fazer na tua vida? Você que vem domingo, vem terça, vem quinta, você que adora a Deus, você que dobra o joelho na beira da sua cama e pede perdão pelos seus pecados, tenha ideia do tamanho do amor que Deus tem por você. Pare de lutar querendo ser merecedor, o amor dele veio primeiro, você nunca vai merecer. Receba pela fé e apenas creia com todo o seu coração. Fica de pé em nome de Jesus. Fique de pé, feche os seus olhos. Estamos terminando a ministração dessa noite. Enquanto você fica pensando que você não é merecedor, você está perdendo o melhor tempo da sua vida. Um tempo de poder desfrutar do amor de Deus por você. Será que perderam o juízo, diz o apóstolo Paulo? Tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por méritos próprios. Será que foi à toa que passaram por tantos sofrimentos? Diz o apóstolo Paulo para a igreja de Gálatas. A igreja de Gálatas começou bem, recebendo o amor de Deus, o favor imerecido. Daí eles começaram a pensar assim, não, nós temos que fazer mais para Deus amar a gente mais. Paulo falou, gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Vocês começaram bem, começaram pelo Espírito, agora estão terminando por méritos próprios. Vocês acham que Jesus não é capaz de completar a obra que Ele começou na vida de vocês? E vocês têm que ficar nessa agonia de espírito. Fecha seus olhos. É por isso que muitos não vivem a plenitude de Deus na sua vida. Igreja do Evangelho Quadrangular, Jardim Virgínia, Ele te amou primeiro. Você já foi aceito. Você não precisa ficar labutando, você já desceu as águas do batismo, fez aliança com Ele. Você não precisa labutar por Ele, por aquele favor. Ele vai te dar favor. Salve agraciado, favorecido do Senhor. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele fez. Isso é um salto de 10 metros para cima da nossa cabeça. É ter capacidade de crer que Ele me ama. E que o favor dEle na minha vida vale muito. Pastor, isso significa que a gente não precisa fazer mais nada? Não, significa que a gente tem que continuar sendo abundante na obra do Senhor. Mas não para merecer o amor dEle, mas em resposta ao amor dEle. Há uma diferença brutal. É por isso que muita gente tem a vida seca, a cabeça cheia de ideias, cheias de teologia, mas o coração vazio do fogo do Espírito. Porque enquanto você esperar ser justo aos seus próprios olhos para receber a graça do dom do Espírito Santo, você vai ficar esperando, porque você nunca vai ser bom o suficiente. Deus não disse, ore 10 dias, 5 horas por dia, até que o Espírito Santo venha. Ele não disse para ser batizado no Espírito Santo, faça X, Y, Z. Não. O apóstolo Pedro disse, creiam no Senhor Jesus, desçam as águas do batismo e recebam o dom do Espírito. Aceita o favor logo. E creia
que é por causa dele, não é por causa de você. Se você esperar estar pronto, você nunca vai estar. Enquanto mulher, você querer buscar, enquanto você, mulher, acreditar que você tem que conquistar o amor do seu marido, cada vez que ele não corresponder, você vai se magoar com ele. Ele casou com você porque ele te ama. Essa é a razão pelo qual ele está casado com você. Homem, a mesma coisa. Enquanto você tentar conquistar o amor da tua mulher, cada vez você vai se frustrando com as respostas que não vêm. Enquanto você não acreditar que essa mulher te ama, teu casamento vai ser um inferno. Enquanto você não acreditar que Deus te ama, você vai tentar buscar um favor do qual você não é capaz de ter. As coisas de Deus não são dívidas para você e para mim, são favores. É por isso que as bênçãos de Deus nos humilham, porque a gente sabe que não merece. Quanto mais abençoados somos, mais perto do altar de Deus estamos. Porque reconhecemos que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é mérito meu, é ele que deu. Quando você entra no seu carro, esse carro para ir para sua casa, você reconhece que você não é digno daquilo, mas Deus está te dando. Você aceita sem questionar. Se eu te pagasse uma janta no Batel Grill, você aceitaria, mesmo que mais ou menos relutando talvez. Pensando na sua cabeça, o que eu queria em troca? Por que você não usa a mesma lógica para com Deus? Recebe logo o que Deus tem para você e viva a vida abundante que Deus prometeu para você na cruz do Calvário. E já está prometido há 2000 anos. Deus não tem que fazer nada de novo na tua vida. Tudo que Ele precisava fazer, Ele já fez na cruz do Calvário. Basta você acreditar. O nome disso é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos que de Deus se aproximam precisam crer. Crer que Deus recompensa aqueles que o buscam. Se você não acreditar nas recompensas e nos favores de Deus, você nunca, 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 nunca vai viver a plenitude de Deus para você. Eu vou orar com você agora. E pode parecer uma oração diferente do contexto. Mas nós vamos orar para que Deus mate toda a justiça própria dentro do nosso coração. Todas as guerras no nosso meio, depois que a gente se converte, 99% das guerras surgem porque a gente acha que merece e não recebeu. Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra, meu Pai, e olhando para o apóstolo Paulo, dizendo que o que faz ele ser ministro de uma nova aliança não é o que ele fez, é o que o Senhor fez. E ele apenas recebeu o chamado, porque ele mesmo disse, não, eu sou capacitado, mas Deus me capacitou. Ele aceitou isso, meu Pai. Ajuda a tua igreja a entender esse projeto do Senhor. Ajuda a nossa igreja a crescer no Senhor, meu Pai, na força do teu Espírito Santo, debaixo da tua unção poderosa. Abençoe a nossa igreja, meu Pai, de aprender a receber favor imerecido. Abençoe-nos, meu Pai, de entender que o Senhor não vai nos amar lá na frente. O Senhor amou a gente lá atrás. E o que a gente está vivendo é causa do amor do Senhor por nós. E que enquanto nós perdemos tempo tentando te conquistar, te impressionar, nós estamos deixando de viver o melhor dessa terra. Enquanto o filho mais velho do homem, meu Pai, tentava se justificar e conquistar o novilho, o mais novo simplesmente voltou para casa e falou, eu estou aqui. E ele não questionou, ele usou a sandália, ele vestiu a roupa, ele não disse, eu não sou digno, tira essa roupa de mim. Ajude a gente a ser igual a ele, meu Pai. A vir para os teus braços e aquilo que o Senhor nos der, a gente não ficar dizendo, eu não sou merecedor, não, que isso? Nos abençoe de mergulhar na graça e acreditar que o favor é imerecido mesmo e nunca ninguém vai merecer. E o que a gente faz é bom fazer porque mostra que nós te amamos também. Senhor, em nome de Jesus, destrói a justiça própria no nosso meio. Destrói esse câncer espiritual, essa desgraça, essa maldição, meu Pai, que faz com que a pessoa se desgaste tentando te agradar, meu Pai, para conquistar o seu amor. Que isso, meu Pai, nos seja por lição gravada no Espírito. Ele nos amou primeiro. Nós o amamos, como diz o apóstolo João em 1 de João, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro e ponto. Nos ajude a viver a graça. Nos ajude a viver o amor do Senhor. Nos ajude a acreditar que o Senhor verdadeiramente nos ama. E que o Senhor não manda uma doença, nada na nossa vida para nos castigar. Porque o Senhor não tem prazer na dor, o Senhor não tem prazer na doença, o Senhor não tem prazer na desgraça. Ajude o teu povo a se libertar dessa mentalidade, meu Pai. E a viver o amor do Senhor, porque eu sou pai e sou ruim, meu Pai. Eu nunca daria um câncer no Pedro para ensiná-lo a me obedecer. Eu nunca faria um negócio desse. Porque o Senhor faria. Ajude-nos a crer que o Senhor nos ama. E que o seu amor é real por nós.
E que o seu amor nos liberta do medo. E que no verdadeiro amor Ele lança fora todo o medo, porque o Senhor nos ama. Não porque nós somos bons, mas porque o Senhor é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós oramos assim, crendo no teu amor, e pedimos, nos faça crescer nisso. E as nossas obras serão muito maiores para o Senhor, em nome de Jesus. Você que recebe, aplauda o nome do Senhor Jesus. Glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle. Ele é santo, Ele é verdadeiro, Ele é justo.